Olá pessoal do YouTube, bem-vindos ao canal da Op Services aqui no YouTube. Eu sou o Marcelo Leite, eu sou analista de dados aqui da empresa e hoje a gente está com mais um desses vídeos aqui onde a empresa está promovendo conhecimento, distribuindo aqui esse tipo de conhecimento dentro do YouTube de forma gratuita aí para dentro das empresas e também para você de forma pessoal e profissional, tá bom? Você, por algum acaso aí já teve a vontade ou teve a necessidade de analisar dados de um sistema que você tem aí na sua empresa, que vem de API. Você pode ter, por exemplo, um ERP que ele tem uma API para você acessar os dados, e isso às vezes é um grande problema, tá? Então hoje nesse vídeo eu quero te mostrar algo prático. Hoje a gente vai trazer aqui no canal uma forma prática de você pegar dados de API paginadas, tá? E trazer para dentro do Power BI e poder analisar seus dados lá dentro do seu relatório. É uma grande dificuldade, principalmente com APIs paginadas, ou seja, APIs que têm múltiplas páginas, né? Então às vezes as empresas não sabem como lidar com isso dentro dos softwares de análise de dados. E eu vou mostrar hoje uma solução prática e rápida que você pode fazer dentro do Power BI com qualquer API que você tenha paginada, tá? Obviamente, o cenário ideal seria você ter um script, provavelmente em Python. Aqui na UP a gente usa muito Python para fazer isso, tá? Então eu mesmo já desenvolvi muitos scripts em Python para você poder armazenar os dados que você colhe de uma API paginada para dentro de um banco de dados e ter uma atualização incremental lá, tá? Mas esse é o cenário ideal, mas isso não quer dizer que você esteja preso a fazer simplesmente nesse cenário, tá? Que às vezes requer mais recursos aí para você poder fazer isso. Então você pode de forma simples trazer um dado de uma API para dentro do Power BI ali e você vai fazer a análise de um dado. Às vezes você quer fazer uma demanda simples ali, né, emergencial, e você consegue fazer isso só usando o Power BI. Então, sem mais demoras, estou aqui com o meu cafezinho na canequinha da UP. Juntos somos melhores. Então vamos aqui para a minha tela, que eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Vai ser prático isso daqui, do começo ao fim, de como é que a gente pode trazer uma API para dentro do Power BI. Obviamente eu não posso trazer uma API de um dos nossos clientes, tá? Então eu trouxe aqui uma API aberta, eu encontrei essa API aqui do Rick and Morty. Você pode fazer esse exercício comigo aí, de onde você está, na sua empresa, na sua casa. É só você acessar esse endereço, rickandmortyapi.com. Tá bom? Eu quero antes dar uma parte teórica aqui, eu quero explicar para vocês o seguinte. Existem três tipos de APIs, tá? Existem as APIs abertas, como essa daqui, tá? Que vocês vão ver, eu vou mostrar já já. E as APIs fechadas por token e as APIs de senha e login, tá? São três tipos de APIs aí que você pode ter. As APIs de token são APIs que no link dela, quando você está utilizando, elas vão com o seu login, elas vão com uma sequência de caracteres ali que validam, tá? O seu login dentro da API, né? Na base ali que você está analisando. E aqui você tem as APIs de login e senha também, onde você consegue trazer para dentro do Power BI ou para qualquer outro software os dados, só que com o seu usuário e a sua senha. É um tipo de API que ela requer aí esse tipo de acesso. E o mais importante que você precisa saber aí sempre, toda API vai ter isso daqui, tá? Documentação. E toda API também vem no formato chamado JSON. Então eu estou nessa API aberta, tá? Ela é uma API aberta e ela também tem documentação. Toda API tem documentação. Se estiver usando sistemas aí como o Movidesk, como qualquer outro tipo de sistema aí, eu citei o Movidesk, que foi o último trabalho aqui que a gente fez com a API dentro da Op Services, você vai ter a documentação da API e você precisa primeiro ler e estudar essa documentação. Essa API aqui tem, então se eu clicar aqui em Docs, você vai acessar essa API. Eu já dei uma lida aqui, então basicamente a gente tem aqui três tipos de esquema. Os personagens, as localizações dos episódios. E aqui nos personagens, por exemplo, se eu clicar aqui em Get Schema, você vai ver que ele tem toda a documentação dizendo o que ele traz, né, como a API funciona, quais são os campos, tudo bonitinho aí. Eu vou no Get All, que aí eu vou pegar todos os personagens do Rick and Morty, né? Então eu tenho aqui as configurações de todas as colunas, né, e tenho aqui as informações de como é que eu posso pegar. Então esse link aqui é o link da API, ó. Se eu copiar esse link e colocar no meu navegador, como ele não pede token, como ele não pede login, ele simplesmente exibe os dados para mim, tá bom? Se você tiver uma API que tenha token, a única coisa que você vai mudar é a URL dela, vai vir com token junto, né? E se você tiver login e senha, na hora que você clicar aqui, pedir para acessar essa API, ele vai te dar um pop-up com o login e senha para você poder digitar. Isso aqui é um formato JSON, tá? Para a gente visualizar melhor, eu tenho aqui no meu navegador um aplicativo instalado, uma extensão, né, no Chrome chamado JSON Viewer, tá? Você pode instalar aí, que quando você colocar, você vai conseguir ver a estrutura bonitinha, formatada, tá? Você consegue ver que ele tem essa área de informações e essa área de resultados, né, que traz exatamente os resultados com cada personagem, os episódios que eles fazem parte, etc, etc. E nós temos aqui
coisas importantes, como por exemplo, essa API ela tem 42 páginas. Né? 42 páginas, isso às vezes representa um problema, porque às vezes você não consegue navegar por todas essas páginas, ou então para você adquirir você tem que ir página por página. E eu vou mostrar um método aqui prático para você poder adquirir todos os dados de uma vez dentro do Power BI das 42 páginas, ou das 50, ou das 1000 páginas que tem aí na sua API, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos copiar aqui esse link, tá? Que é o que a gente vai precisar, e vamos lá para o Power BI. Então, acessei aqui um Power BI vazio. Tá? Na verdade, esse aqui não está vazio, esse aqui já estava com o exemplo que eu estava fazendo. Tá? Vou pegar um Power BI vazio aqui agora, então. Deixa eu abrir ele. Power BI. Então, vamos pegar um Power BI aqui aberto de novo, um relatório vazio, e vamos adquirir dados desse endereço que eu peguei. Só recapitulando, eu peguei esse endereço aqui da documentação. Tá? Eu escolhi aqui a opção pegar todos os personagens e copiei esse link aqui, que é o link do formato GET dessa API. GET é quando você quer puxar os dados. Tá? Então eu vou copiar esse cara aqui para dentro do Power BI. Então já está aberto aqui. Eu vou fechar a tela de boas-vindas. Eu gosto de vir aqui por dentro mesmo do Power BI. Vou clicar aqui em obter dados e vou escolher essa opçãozinha da web. Tá? Já está aqui direto nos atalhos mais recentes, ó, dos mais utilizados na verdade. Né? Então eu vou clicar aqui em web e eu vou colocar aqui essa URL. Tá bom? Se a sua URL fosse com token, seria do mesmo jeito. Se fosse com login e senha, do mesmo jeito. Você só iria ter que dar o login e senha na próxima tela aqui de segurança dessa URL. Tá? Então, no caso, quando eu der OK aqui, ó, ele vai navegar e vai para a tela de segurança. Talvez aqui ele não vá, porque eu já acessei anteriormente essa API, então ele não vai. Mas na sua tela aí, se ele pedir credenciais, basta você confirmar o credencial anônima, que ele vai acessar para você essa tela. Tá? Então, repara que eu tenho aqui um scrappingzinho, né? Um resultado dessa primeira página dessa API. Então repara que o Power BI ele criou uma estrutura para mim aqui, né? Ele criou aqui para mim, por exemplo, esse info count, ele criou isso aqui para mim, ó, info count, e repetiu para todas as linhas para cada um dos resultados dessa API. Você tem aqui o info pages, né? Então ele pegou info pages. Então aqui eu sei, por exemplo, eu tenho aqui direto a informação de quantidade de páginas que essa API tem, né? E repara o seguinte, ó, sempre para ir para a próxima página, o que muda, né, na API? Para você ir para a próxima página, o que vai mudar é esse endereço. Então, essa barra caracteres aqui pega a página 1, por exemplo. Ó. Se eu vou apagar as aspas aqui que veio juntos, tá? Ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, a página 1, é essa mesma página que a gente está. Não muda nada, né? Então, eu posso não digitar essa informação aqui dentro do navegador. Se eu digitar a página 2, ele vai para a página 2. Ele mostra aqui para mim a próxima, né, o que é a página 3, e a anterior, que é a página 1. Então eu posso navegar entre as minhas páginas aqui, ó, para qualquer uma das 42. Se eu quiser ir para a última página, eu posso digitar aqui 42, que eu vou trazer a última página. Ele só me mostra a anterior, página 41, tá? Então eu sei, tem uma informação muito importante aqui. Para eu navegar entre as páginas, basta eu mudar essa URL, né? Então guarde essa informação aí que vai ser importante para a gente aqui no Power BI. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui dentro do Power BI é criar uma função, tá? Que eu consiga extrair de uma forma uniforme todos os minhas páginas dessa API, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai primeiro guardar a informação das páginas, tá? Então eu vou pegar aqui essa info pages, tá vendo? Vou clicar com o botão direito em cima dela, que é a página que traz para minhas informações. Eu tenho 42. Na verdade, eu nem preciso fazer nada, porque eu sei que não vai repetir, tá? É só 42, é um valor único, tá? São 42 páginas. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma lista que calcule para mim uma sequência numérica de 1 a 42. Porque cada número vai ser uma aquisição que eu vou fazer da minha API. Então, o primeiro passo aqui é criar essa minha lista, tá? De 1 a 42. Você pode fazer isso de um jeito muito prático aqui no Power BI. É só você fazer o seguinte. Você vai criar aqui, ó, uma consulta nula, tá? Então você vai vir aqui, ó, debaixo de onde você tem a consulta que você acabou de adquirir. Botão direito, nova consulta. Vai escolher aqui essa consulta nula. E você vai colocar aqui, ó, na barra de fórmulas. Se essa barra de fórmula não estiver aparecendo para você, você tem aqui o menu exibição, tá? Barra de fórmulas, é só habilitar ele, tá bom? Você vai colocar aqui, ó, igual, né, para você poder escrever a sua fórmula, list.range, tá? Essa é a função, tá? Ó, às vezes, se você usar o atalho, digita esse binário, tá? Não quero esse binário, é só list.range. Você vai abrir parênteses e aqui tá os parâmetros dessa função.
Então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir chaves, porque você vai colocar uma sequência numérica. Eu quero de 1, 2 pontos a 42. Tem que digitar aqui dessa forma, tá? 1, 2 pontos, 42. E ele deu esse erro aqui porque a list range requer 2 argumentos, tá? Esse argumento que eu passei entre chaves aqui é o primeiro argumento, que é a amplitude aqui da minha sequência numérica, de 1 a 42. O segundo argumento, ó, vírgula, é o offset, ou seja, quanto que eu quero passar do primeiro. Como eu quero que comece do 1, eu vou colocar um offset de 0 e vou dar Enter nisso daqui. Opa, vou confirmar aqui. Ó. Se eu der Enter, ele pula a linha. Vou confirmar. Então ele criou para mim uma lista de 1 até 42, tá vendo? Se eu mudar esse offset aqui, ó, se eu colocasse, por exemplo, um offset de 2, vou colocar um offset de 2 aqui, ó, e desse um confirmar, ele iria pular o número 1, o número 2 e ia contar a partir do 3. Por isso que eu coloquei aqui um offset de 0. Tá? Então isso que o offset faz. Ele é um parâmetro obrigatório, então mesmo que você não queira que ele exista, você tem que vir aqui digitar 0. Tá? Então de 1 a 42. Tenho aí essa minha lista. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar ela para tabela. Tem aqui o botãozinho no menu transformar do PowerQL, uma vez que você criou uma consulta nula dessa forma, para a tabela. E ele vai transformar esse cara numa tabela. Aqui ele vai perguntar se tem algum delimitador, mas você não tem, é só uma lista simples, pode clicar em OK aqui. E agora você tem uma tabela com um número de página, que é uma linha para cada número de página que você tem na sua API. Né? Então, como que é a nossa API? A nossa API, para navegar nela, a gente usa esse endereço, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, colocar o tipo dessa coluna para texto, tá? Eu copiei aqui o link da API, eu copiei de volta, tá? Para ficar aqui na minha área de transferência. E eu vou aqui no menu adicionar coluna, tá? Eu vou chamar essa coluna aqui de page number, tá? Ó, page number, só page num, tá bom. E aqui no menu adicionar coluna, eu vou criar uma coluna personalizada. E aqui eu vou chamar de link. Link, tá? E esse link vai ser exatamente o link que eu roubei, só que eu vou colocar entre aspas, tá? Porque é um texto. Vai entrar aqui dentro dessa coluna como um texto. E ao invés de o número 1 tá aqui, ó, eu não vou colocar o número 1, não. Eu vou adicionar e comercial para adicionar um texto a um outro texto. Essa coluna de texto aqui que eu acabei de criar, que é o page num. Ela está como texto, tá? Repara que eu não coloquei numérico, exatamente por isso, para eu poder somá-la ao texto da URL. Então, essa coluna ela é do tipo texto de propósito para acontecer isso daqui. E agora você criou um link para cada página da sua API automaticamente dentro do Power BI. Se fosse 60 páginas, o trabalho seria o mesmo, tá? E o que eu preciso fazer agora? Colocar esse cara como texto e agora eu posso fazer a função que chama esse cara aqui para dentro. Como que eu faço isso? Bom, vamos chamar primeiro essa consulta 1 de characters, né? E agora a gente vai pegar o que a gente já fez aqui e vamos levar para cá como uma função para executar numa coluna nova. Isso é bem simples, tá? Basta você vir nessa tabelinha aqui que você já fez a primeira aquisição, né? E você vai clicar com o botão direito em cima dela, vai no editor avançado. E tudo que aconteceu aqui, eu quero que ele faça de forma automática na função. Então, não precisa saber tudo que está acontecendo aqui, tá? Você não precisa ter conhecimento exato aqui em cada uma dessas funções. Você só precisa saber que antes dessa palavra let, você vai abrir parênteses, sinal de igual maior, e você transforma isso aqui numa função. E o que eu vou fazer? Dentro do parênteses dessa função, eu vou criar um objeto chamado URL. Tá? E ao invés de colocar fisicamente aqui o endereço, eu vou chamar esse objeto que está dentro da função, URL. Tá? Então o mesmo nome que eu coloquei aqui dentro do parênteses da função é o nome que eu chamei aqui no lugar da onde ele estava chamando o endereço da API. E vou clicar em concluído, esse cara virou uma função. E olha só que legal essa função. Se eu pegar, por exemplo, essa página 1 aqui, ó, colocar aqui e invocar, ele vai fazer todas aquelas funções automáticas para mim, tá? Da página 1. Ó. Se eu trocasse isso daqui, ó, para a página 2, ó, poderia vir aqui e chamar a página, vamos chamar a página 30. Ele vai invocar e vai trazer uma tabela com a página 30. Tá vendo? Essa aqui é a página 30, que tem menos personagens. Tá? Só que eu não quero fazer isso, um por um. Né? Eu quero automatizar, trazendo esse cara como uma coluna dentro dessa tabela completa aqui que eu fiz. Né? Então essa é uma forma de fazer uma função aqui já funcionar. Agora, para esse cara vir aqui e executar automaticamente para todos esses links, você vai vir no menu adicionar coluna dentro desses personagens e você vai invocar uma função personalizada.
E aí aqui você chama essa função. Ela vai estar listada como única, porque só ela está como função, tá? E ele já vem com o nome certinho, bonitinho. Você clica em OK. Ele vai executar essa função para todas as suas URLs. Aqui ele pede para você confirmar a credencial, tá? Da privacidade do dado, não tem problema, pode continuar. Você escolhe aqui essas URLs para público, marca público para todas e clica em salvar. E ele vai fazer isso aí para você. Tem mais um, ó. Vou clicar aqui em público. Vou pedir para ele ignorar as próximas, tá? E vou salvar. Pronto. Deu um erro aqui, deixa eu ver por que deu um erro. E eu descobri aqui qual que foi o erro, tá? O erro foi o seguinte. Foi porque eu invoquei a função, ó, vou fazer de novo, tá? Ó, invocar a função personalizada. O erro foi porque eu escolhi a tabela PageNum aqui, né? Para poder fazer isso. E não é a PageNum, é na link, tá? Ele tem que pegar o link aqui. Então, foi um erro aí de coluna. A coluna que ele vai usar é essa coluna link. Então, dei OK. Aí agora sim, ele vai fazer esse cálculo. Então, repare que vai demorar um pouquinho, porque isso daqui vai depender agora da sua conexão com a internet, dos limites da API. Tem várias APIs que têm limites, né? Você consegue ver tudo isso daí na documentação. Mas no final aqui ele vai trazer para mim essa coluna concatenada, tá? Então, lembrando que o meu errinho foi só que ao invés de usar essa coluna, eu usei essa, né, para invocar a função. Por isso que deu errado. Então, aqui dentro dos personagens que vieram como uma coluna concatenada, ó, com uma tabela dentro de cada um. Então, cada link desse agora tem uma tabela dentro, tá vendo? Posso vir aqui e expandir. Eu vou desmarcar o prefixo, tá? Porque senão ele vai vir em caracteres, ponto, tal. Então eu vou clicar em desmarcar isso aqui, vou dar OK. E bum, você tem aí todas as páginas de todas as áreas aí da sua API paginada. Então tá tudo aqui, você vai conseguir encontrar. Repare que eu tenho aqui página 1, página 2, eu vou clicar aqui para vocês verem. Página 10, 11, 12, aqui tá meio bagunçado, né? Página 2, mas estão todas aqui. Página 7, 8, até a 42 você tem aqui. Tá? Se você fechar, aplicar e ver isso aqui no pivô, você vê que todos os seus dados estão aqui. Eu vou fechar e aplicar, tá? Para você ver como que o Power BI retorna isso daí. Tá bom? Ele está carregando e ele vai visualizar lá no modelo. Vocês vão ver quantas linhas ele trouxe para cá. Ele tem que trazer todos os resultados para mim. Tá? E é isso que ele vai fazer aqui. Então ele trouxe aqui, ele marcou para mim 1.200 linhas, né? Se eu não me engano. Tá aqui a 1.200 linhas. Deixa eu aplicar aqui essas alteraçõezinhas aí. Foi, ó. Tá aplicando de novo, mas foi 1.200 linhas. Tá bem aqui, ó, 1.267 linhas, tá? De personagens aí para mim do Rick and Morty. Então, meus queridos, essa é a forma que você pode fazer já essa paginação aí de API direto dentro do Power BI, tá? Então você tem aí todos os dados que você precisa. Você pode começar a criar agora o seu relatório. Claro que você tem que tipar o dado, fazer uma limpeza aqui, né? Mas daqui agora é só facilidade, mamão com açúcar. Né? Então essa é a forma que você pode usar APIs paginadas direto dentro do Power BI de forma simples, criando uma funçãozinha ali para você executar dentro de uma coluna que você lista ali, manipulando um pouco a URL. Tá? Então espero que esse conteúdo tenha agregado aí bastante conhecimento dentro da empresa, dentro da sua vida profissional aí também. E se agregou, deixa o seu curtir, o seu gostei aqui no vídeo, é só clicar no joinha aí desse vídeo. Acho que esse é o vídeo mais longo aqui que este canal já postou. É um conhecimento prático, passo a passo, você consegue reproduzir o que eu fiz aí na sua casa, a API é aberta, tá? Então se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo aqui, apoie o canal deixando um comentário, seu gostei e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.